benção, meus irmãos. Todos estão felizes com a palavra do nosso pastor? Vamos ler na tela a frase, no 3. 1, 2, 3. Discipulado, glória a Deus. Essa palavra o pastor Sérgio falou uma vez lá em Caçador, e a gente anotou e começamos a usar nos materiais. É tão interessante que é uma verdade simples e fácil de entender o que é o discipulado. E hoje, pastor, não sei se o pastor sabe, tem uma cidade lá no Maranhão chamada Davinópolis, onde trabalha o pastor Wilson Filho, o pastor presidente. Ele colocou um outdoor fixo na cidade lá. Essa frase, quando você chega na cidade, bem-vindo a Davinópolis, evangeliza, dar o copo com ar, discipulado, mostrar a fonte, colocou lá o crédito do pastor Sérgio e visite a Assembleia de Deus. Então, porque o pastor da igreja lá se comprometeu de uma forma muito maravilhosa com o discipulado. Meus queridos, um dos princípios do discipulado, e você vai notar na apostila, um dos princípios é que aquele que se prepara para o encontro estará pronto para viver o encontro divino no discipulado. Então, nós fizemos aquilo que nós queremos que os nossos irmãos que vamos discipular façam, que é justamente eles estarem preparados. Quando você chega na casa da pessoa já para o discipulado propriamente dito, eu já vou chegar lá na questão prática, mas só para trazer essa reflexão agora. Quando você chega na casa da pessoa que ela leu a lição, respondeu as perguntas, leu a Bíblia, e nós orientamos a ler o Evangelho de João, um capítulo por dia. A conversa, as questões, o encontro, ele chega num alto nível, porque a pessoa já tem o conhecimento prévio. Então você pode aprofundar mais, você pode trazer de uma forma mais intensa a palavra de Deus, e também não precisa estar tão preso. Você vai, claro, passar por toda a lição, mas você vai ter um pouco mais de segurança para que o Espírito Santo haja através da necessidade da pessoa. Então, uma preparação prévia, ela faz com que nós chegamos para algum lugar, já alguém usa uma expressão, voando alto, ou um atleta, quando ele vai competir, ele tem que se aquecer, se aquecer muito. Então, quando você vem também para o culto, uma coisa é você vir para o culto, não orou aquele dia, não buscou a Deus, veio de qualquer jeito, até você se conectar com Deus aí um tempo, mas se você chegar preparado, você vai chegar já numa outra dimensão de entendimento, de graça, de comunhão com Deus. Eu quero começar, irmãos, aqui, ouvindo vocês, nesse primeiro vídeo que o pastor Sérgio ministra, ele trouxe uma palavra parecida com aquilo que ele falou hoje, Os irmãos percebem, porque isso é o que está no coração, e que ele vive no dia a dia. Mas lá nesse corte lá do congresso, 15 minutos, ele falou um pouco mais. Então, eu gostaria que alguém que quiser, que se colocar à disposição, pudesse responder para nós a primeira pergunta. O vídeo é Segredos para um Discipulado Bem-Sucedido. E a pergunta é: quais são os segredos mencionados pelo pastor Sérgio Melchior para um discipulado bem-sucedido? Veja que todas essas perguntas, elas são abertas, tá? Não é algo assim que você vai encontrar lá uma coisa só. São perguntas abertas. Você vai assistiu o vídeo, entendeu, e você vai falar aquilo que você entendeu. Bom, presidente Joanes pode responder. Queridos irmãos, a paz do Senhor, o que eu entendi desta pergunta: quais são os segredos para um discipulado bem-sucedido? Os segredos incluem, segundo o pastor, cuidado e acompanhamento atencioso do novo convertido, prática de escuta empática, paciência, sensibilidade e simpatia, demonstração de atenção genuína, amabilidade, acolher o novo convertido e fazê-lo sentir-se amado, valorizado, respeitado e parte integrante do corpo de Cristo.
Glória a Deus, que benção. Obrigado, querido, pela tua contribuição. Foi bem profundo, o senhor foi longe mesmo, e exatamente isso. Nós louvamos a Deus pela tua vida. Obrigado. 2, como você pode aplicar esses segredos na sua prática como discipulador? Uma irmã agora que queira responder. Paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Vera e a minha resposta é investir tempo em jejum, oração, leitura da palavra, aproveitar as oportunidades para falar de Jesus sempre que possível e buscar habilidades para a obra de discipular. Glória a Deus, que benção. Muito obrigado, irmã. Foi certeiro, né? E eu quero fazer um comentário aqui. Veja como essa questão de buscar oportunidades de falar de Jesus é algo interessante. Isso eu comentei aqui em um outro culto, o pastor Sérgio, ele me inspirou já há muitos anos a isso, porque onde o pastor Sérgio chega, ele vê quem são as pessoas e vai procurando fazer amizade e ter um ponto de contato, um ponto de conexão. Nós, tudo está dentro do assunto, tá? Os testemunhos vão estar tudo dentro do assunto. Nós, irmãos, muitas vezes passamos pelas pessoas desapercebidos e perdemos a oportunidade de, quem sabe, nos conectar e trazer essa pessoa para a igreja e falar do amor de Jesus. Então, por isso que é essencial nós sairmos daqui com a mentalidade de aproveitar todas as oportunidades e estarmos preparados para isso, mesmo com pressa. Agora, eu comi 2 pizzas com a mão, 2 fatiazinhas de pizza lá, eu passei a noite fazendo a apostila, daí dormi até meio-dia agora fiz os slides, e no meio dos slides fui comendo pizza com a mão, mas na correria, para chegar no horário, eu encontrei no elevador um casal que entrou, eu já estava no elevador, eles entraram, e aí eu notei um semblante bonito assim, vi que eles estavam bem, e puxei conversa com eles. Do 10º, eles entraram no 6º, do 6º até o 0. Eu descobri o nome deles, de onde eles eram, de Itapeva, São Paulo, e aí eu tenho um amigo em Itapeva, que é o pastor Joel Valadares, já falei dele, ele conhece o pastor, e aí nós nos conectamos, e até a saída do prédio, e eu com pressa, nós já fizemos um pouco de amizade, ele já, no final, os cumprimentamos, então tá, outro dia a gente conversa, ele não era aqui, veio visitar um filho, tivesse um pouquinho mais de tempo, essa pessoa que está já aberta para uma conversa, você tem a oportunidade de falar alguma coisa de Jesus. Vai ter pessoas que não vão estar, mas pessoas abertas, que você sente facilidade, é um terreno fértil para plantar. Obrigado, irmã, por compartilhar esse ponto, em que a gente tem que sempre procurar falar do amor de Jesus. 3, qual das orientações apresentadas você considera mais desafiadora e por quê? A paz do Senhor, uma Régia Carvalho. Ouvindo o vídeo, eu me identifiquei, assistindo o vídeo, eu me identifiquei muito com tudo que o pastor falou, e eu entendi uma coisa que bateu forte no meu coração, porque já passei por dificuldades com esse desafio, e eu registrei aqui. O maior desafio me parece ser a contenção do impulso, conter o impulso de querer mudar o novo convertido naquilo que vemos e sabemos ser danoso para a relação do mesmo com Deus. E ouvindo o pastor, ele falando, a gente tem que cuidar, ter paciência para escutar e prestar atenção, não corrigi-lo imediatamente. E eu acho um grande desafio, até como psicóloga, de não fazer uma intervenção e querer fazer essa mudança. Então, me chamou muita atenção na fala do pastor Sérgio, quando ele faz a recomendação de ter humildade e paciência no cuidado e acompanhamento do novo convertido. Recomendo isso em qualquer trato humano, mas com o novo convertido, um cuidado mais especial ainda. Amém, obrigado, irmã Régia. Olha que fantástico isso. É um ponto-chave, irmãos, que nós precisamos aprender, porque nós temos um conceito formado, e aqueles que estão há bastante tempo na fé, não percebem que você já é um adulto na fé, ou quem sabe já é até um velho na fé. Como diz
o pessoal e o pastor Sérgio fez questão de falar esses dias atrás, mas sem ofender, tem os cascudos, né? Alguém chama de cascudo, aquele irmão que precisa de uma renovação, né? E às vezes ele pensa que o novo convertido tem a mesma resistência espiritual que ele, e tem que estar igual a ele, vai comparar. É a mesma coisa que um adulto, por exemplo, querer que um bebezinho recém-nascido carregue o mesmo peso que ele. Se eu pedir para o pastor, irmão, o presbítero Valdir, pegar um saco de cimento, ele vai dizer: é pouco, eu vou pegar 2, eu sou forte, né? 100 quilos. Agora, coloca um saco de cimento em cima de um bebezinho, vai matar, irmão, não tem como. Desculpe pelo exemplo trágico, né? Mas nós precisamos entender e ter muita paciência. Às vezes a pessoa vai falar uma heresia, mas é uma coisa fora da casinha, como diz, e você vai relevar naquele momento, porque é melhor perder a discussão do que perder o relacionamento. Perca a discussão, mas não perca o amigo. Deixa, e daí lá na frente Deus vai te dar a oportunidade de você ajudar a pessoa nisso. Então fale a palavra de Deus sem tendência, né? Sem querer alfinetar, fala a palavra de Deus, porque o poder da palavra de Deus, o Evangelho é o poder de Deus, e Ele transforma, amém, queridos? Glória a Deus. Irmãos, vamos aqui para frente. Eu quero falar sobre as bases bíblicas do discipulado, depois nós vamos voltar para a tarefa prévia, mas agora nós vamos para a apostila do workshop. Já fizemos a introdução, e as bases bíblicas, a base bíblica mais consistente do discipulado, que é justamente a grande comissão, nós já lemos aqui, o pastor Marco Aurélio leu, veja que foi providencial na versão Almeida Revista e Corrigida. E Almeida Revista e Corrigida é a nossa tradução bíblica oficial que a Assembleia de Deus usa, porque é o texto clássico e o texto também que não tem distorções do sentido original. Agora, como ela é um pouco mais antiga, algumas palavras que havia na época que Ferreira traduziu a Bíblia para o português, eram palavras mais difíceis, ou não havia alguma expressão naquela época. Então, a palavra lá no texto, portanto, vão e façam discípulos, na Almeida Corrigida está aí de ensinai. Por quê? Porque é um verbo só, no grego, tá? Eu não vou falar grego que eu não sei, mas essa parte eu estudei. É uma palavra só. Nessa palavra, literalmente é discipulai. Mas como não existia a palavra discipular, esse verbo não existia no tempo que Almeida traduziu a Bíblia, então ele usou ensinai. Mas vocês vão ver que ensino e discipulado, embora pareçam iguais, têm diferença. Por isso hoje se traduziu fazei discípulos, ou nessa vão e façam discípulos, certo? Então, para os irmãos entenderem o porquê desse texto, é para deixar um pouquinho mais claro, e essa é a função de várias traduções. Você tem uma Bíblia litúrgica, que lê na liturgia da igreja, mas em casa você pode ter dezenas, inclusive tem várias ali na frente, o pastor Marcelino já colocou ali a loja da Bíblia, no intervalo você vai poder ir lá ver Bíblias e livros, alguns livros estratégicos que a gente trouxe para cá, você vai comparando as versões para o teu entendimento melhor, ok? Então, essa é a base bíblica, e aqui, irmãos, nós temos 4 verbos, vamos ler, estão destacados aqui, 1, 2, 3, vão, aguardar. Aqui, embora guardar também é um verbo, ele não está bem na função ativa aqui, né? Mas essa é a essência do discipulado. O que Jesus mandou nós fazermos? Como ordem, que é a grande comissão. Vão, ou seja, nós temos que sair da nossa posição, da zona de conforto.
Esse id, muita gente pensa que é só para outro país. Mas se você não faz aqui onde você está, você não fará em outro país. Você vai fazer um turismo gospel. Então, o id você pode tanto atravessar continentes, como atravessar o corredor do teu prédio lá para o apartamento da frente, ou atravessar a tua rua, ou sair da tua mesa no trabalho em algum momento e na mesa do colega. Esse é o id, é o vão. Mas também o vão pode ser de forma intencional. Vamos de casa em casa, vamos na rua evangelizando. No dia 24 de dezembro nós saímos com os jovens aqui, alguns jovens, não sei se estão aí, o irmão Osmair, né, ficou aqui na base, e os jovens foram comigo. Nós paramos aqui, encontramos uma senhora que precisava, ela estava correndo para entrar no hospital, e quando a gente abordou, conversou, ela se apresentou, oramos por ela, ela desviada, ela se reconciliou ali, e no culto à noite, ela trouxe, no dia 24, tinha pouquinha gente aqui, ela sentou lá, ela trouxe seu filho, e ele veio para frente, aliás, ele não veio para frente, porque ele estava de muleta, mas ele aceitou Jesus lá, e foi impactado por Deus. E agora, depois a gente fez amizade com ela, levamos lá em casa, tal, e comecei a cuidar dela pelo WhatsApp. Agora, ela chegou em casa ontem, a nora dela saiu do hospital, para a glória de Deus, chegou em Maringá, aliás, anteontem, foi no culto, a primeira coisa ela disse, eu vou na minha igreja me apresentar que eu estou reconciliada, eu e meu filho. E depois, ontem, ela mandou áudio para mim agradecendo, e falando de contando todo esse testemunho, e disse, pastor, obrigado, porque o Senhor, no momento difícil da nossa vida, o Senhor encontrou nós na rua, e aquilo ali fez toda a diferença, para a glória de Deus, e nós vamos encaminhar ela agora lá para o discipulado. Então veja, o id, é aproveitar essas oportunidades, façam, mas não é só id, eu vou, falo de Jesus, e levo a pessoa para a decisão, é importante, é ótimo, mas e agora? Quem vai cuidar dessa pessoa? Porque Jesus, o mesmo Jesus que mandou ide pregar o evangelho, ele disse ide fazei discípulos. Então fazer é obra, é investir tempo, ensino, amor, dedicação. Então, se você diz, pastor, meu chamado é de um evangelista, eu gosto de falar de Jesus e ganhar almas, amém? Você tem um chamado lindo e é divino, mas isso não te isenta da responsabilidade de cuidar ou encaminhar para o cuidado. O próprio Moody falou que ganhar e não discipular é gerar filhos para o inferno. Então, imagine você, por exemplo, vamos colocar lá, uma pessoa por aí, tem um filho, né? Isso acontece muito com dependente químico, de repente a mulher lá, está lá na Cracolândia, tem um filho, não vai ter perspectiva nenhuma de vida, muitos casos acontecem assim, coloca lá na lata do lixo, ou deixa em qualquer lugar para ver se alguém adota essa criança, e na verdade, irmãos, a maioria dos casos é trágico para a vida dessas crianças. Então, nós não podemos só gerar, nós precisamos cuidar das pessoas, nós precisamos, se eu não posso cuidar, o que eu vou fazer? Porque às vezes a gente está evangelizando em vários lugares do mundo. Eu fiz uma amizade com um rapaz no aeroporto em Fortaleza, e eu mando mensagem para ele, sempre na minha lista de transmissão, ele me responde, e começou a ir na igreja de novo, estava parado. Então, ele está agora, ficou meu amigo, né? Mando na lista de transmissão, mas ele, claro que não tem como lembrar de todo mundo, mas é direto para ele, diz, pastor, obrigado por lembrar de mim, e ele já manda uma mensagem de volta. Então não tenho como cuidar dele, a não ser esse aconselhamento bíblico, um versículo, às vezes, à distância, mas eu encaminho ele para a igreja, só que eu preciso fazer essa conexão. É como aquele departamento de adoção, você pega lá, tem a pessoa que quer dar a criança adoção, ou deixou a criança num lugar, um orfanato, enfim, não sei bem como é que funciona, mas tem alguém que cuida da adoção, para conectar a criança para ser adotada, e
a família que vai cuidar, que vai adotar essa criança. E uma coisa com criança adotada é interessante, é que ele tem muito receio, até ele se sentir parte da família. Aquilo que o pastor falou, quando ele falava, eu lembrava, o novo convertido, se você cobrar muito dele, ou você ter essa rispidez, que ele não é ainda bem integrado à família, ele ainda não está parte total da família, então vai criar uma barreira, um bloqueio. Quando ele já está antigo na família, o filho nosso que nasce, né, e o filho biológico que nasce, o pai vai cuidando, a cobrança às vezes é grande para alguma situação, porque já é família, já está habituado, mas no processo da adaptação não pode ter essa cobrança tão pesada, que é justamente aquilo que o pastor estava falando, e pensando na adoção. Então o departamento do discipulado da igreja, ele é essa agência de adoção, que as pessoas vêm para a igreja, aceitam Jesus, e nós vamos abraçá-los, cuidá-los, e encaminhar eles para quê? Para vocês, para cada discipulador cuidar, dentro da sua faixa etária, dentro da sua habilidade, dentro dos seus interesses. A gente procura sempre colocar pessoas conectadas, por exemplo, se é jovem com jovem, casais com casais, idosos com idosos, para que tenha uma facilidade de comunicação. Os irmãos que estão entendendo, digo amém. Glória a Deus. Então, queridos, aqui ainda, né, só para concluir, as formas que nós discipulamos: indo, fazendo discípulos, batizando-os e ensinando-os a guardar. Veja que esse ensinar a guardar, ou ensinar a obedecer, aqui vem depois do batismo, ou seja, o discipulado não termina no batismo. O batismo é a primeira etapa, mas ele continua até que o nosso irmão que nós estamos discipulando, ele esteja apto a obedecer a tudo que Jesus mandou. Claro que isso vai um tempo, nós vamos ser essenciais durante um tempo na vida dessa pessoa, e depois, encaminhando para a igreja, para a liderança, para os departamentos, ele vai continuar o processo do crescimento espiritual. Glória a Deus. Então, o discipulado de Jesus como modelo, está na apostila. Eu não vou explicar muito, você conhece bem o discipulado de Jesus, e se você quiser ver isso de forma ilustrada, nessa série The Chosen, você vai ver bem esses 3 pontos, principalmente agora, está ainda na 4ª e 5ª temporada, você vai ver os 2 primeiros. Vamos ler aqui na tela? 1, 2, 3. O discipulado de Jesus como modelo, o chamado dos discípulos, o treinamento dos 12, a grande comissão. Então veja que são 3 pontos-chave do discipulado de Jesus. Primeiro, ele chamou os seus discípulos, e a Bíblia diz que ele chamou quem ele quis, para estar com ele, ou seja, relacionamento, e depois os enviou a pregar. É o que diz o texto ali de Marcos 3,14. Tá? Então, Jesus, ele chamou para si os seus discípulos. Esse é o vinde a mim, né? Embora nós estamos falando aqui que primeiro, né, vendo a ordem lógica, Jesus foi pregando o evangelho, as pessoas foram se convertendo e se tornando discípulos. Depois houve uma seleção, um chamado para os discípulos mais dedicados fazer parte do grupo daqueles que ele iria treinar para o ministério, que são os 12 e também os 70, né, de uma forma menos intensa. Depois Jesus treinou os 12, então houve um treinamento. Por isso que fazer discípulos também é treinar. A gente começa com a questão da decisão para Cristo, a pessoa aceita Jesus, ou a gente evangeliza e traz ela para Jesus, e começa a ensinar os pontos básicos, mas nós vamos treinar essa pessoa. E aqui na apostila eu coloquei 3 pontos chave aqui, que no treinamento dos 12, que Jesus treinou eles em habilidades, caráter e disciplina. Está na página 2, tá? Só as páginas ímpares estão numeradas, mas isso aqui está lá em cima da página 2. Então Jesus, ele desenvolveu
aqui não, eu estava meio com sono de madrugada, não está na ordem certa, mas ele desenvolveu primeiro aqui caráter, disciplina e habilidades. Então Jesus trabalhou o caráter deles, fez eles desenvolverem disciplina, e a disciplina que fala da oração, do jejum, do buscar a Deus, e também habilidades, cada um o seu dom na sua vocação, e habilidade para fazer aquilo que ele fazia. Veja que a habilidade ela vem depois, no discipulado de Jesus, de caráter, né, e disciplina. Por quê? Porque os nossos talentos, nosso caráter, dom, como o nome já diz, ele é um presente de Deus. Deus nos dá talentos, e nós podemos granjear e desenvolver outros, mas o que vai realmente fazer com que frutifique na vida de outras pessoas, não é só o nosso talento, mas é o caráter, é a nossa vida, aquilo que nós vivemos, é o nosso exemplo. Então você pode ser o melhor discipulador do mundo, no sentido de fazer amizade, de construir relacionamento. E eu conheci um discipulador excepcional, um irmão que tinha uma habilidade de fazer amizade e cativar pessoas tremendamente, mas ele não era um homem que tinha um caráter polido. Então, em alguns casos, ele fez coisa que não se deve fazer. Por exemplo, nunca faça negócios com o seu discípulo, a não ser que você, por exemplo, tem uma loja lá, você vai comprar à vista, né, dele, ou tem lá uma padaria, vai comprar o pão e tal, mas nunca procure angariar, sugar das pessoas, né? Nunca procure tirar. Por exemplo, tem esse irmão, então ele tinha essa dificuldade de fazer negócio, às vezes dava errado e não perdia só uma alma, perdia um amigo e perdia tudo, né? E por isso, irmãos, é muito sério o discipulado. Nós temos que ter um caráter de Cristo, porque você está representando Deus e representando a igreja. Muitas pessoas se decepcionam com Deus por causa de pessoas que fazem coisas erradas, se dizem de Deus. Por isso, Deus ele quer trabalhar primeiro o nosso caráter, para nós sermos a imagem do seu Filho. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Então, esse rapaz também, né, ele tinha essa facilidade de fazer amizade, de reunir gente, mas ele não era leal à igreja, ao ministério. Ele queria fazer discípulos para ele, e muitas vezes foi aconselhado, mas ele não tinha um caráter firme em Cristo, e nunca frutificou. As pessoas que ele discipulou nunca frutificou, porque ele, ao mesmo tempo que ele pregava a palavra, falava mal da liderança, falava mal de A ou de B. E na verdade, uma regra número 1 do discipulado é: não fale mal de ninguém, muito menos da igreja. Imagina uma pessoa chegar para você e falar mal da mãe dele. A vontade que dá é pegar a cinta e dar no lombo. Não, da sua mãe você não fala mal. Falar mal da igreja é falar mal da mãe. Tem que levar uma cintada, né? Tem que levar um relho trançado, Fábio, no lombo, né? Você não pode falar mal da mãe. Então, esse cuidado, irmão. Se for falar de alguém, fale bem. E se você não puder falar bem de um cristão, por exemplo, ele vai dizer: tem uma pessoa da tua igreja lá que fez isso, isso, isso. Se você não puder falar bem, se cale. Uma pergunta: pastor, e se alguém deu mau testemunho lá e o discípulo apresentou essa pessoa que deu mau testemunho? Você tem que mostrar para ele a realidade, que o joio está no meio do trigo, e nós precisamos ter misericórdia, compaixão das pessoas para que se salvem. Não é nós que vamos arrancar o joio, é o Pai que vai mandar os anjos no dia do juízo. Às vezes a gente nem sabe, nem tem como identificar, porque é muito parecido. Então nós precisamos o quê? Se nós conhecemos as pessoas pelo seu fruto, e o fruto é ruim, nós temos que evitar. E como o pastor falou, se ela está envolvida na obra de Deus, ela vai ser tirada da obra de Deus, até que apareça, porque esses frutos maus, eles vão aparecendo aos poucos, não é do dia para a noite. Mas você tem que ter graça de Deus de
dizer, olha, não, nós temos que olhar para Jesus e olhar para aqueles que são fiéis. Então, não pegue exemplo dos ruins, pegue exemplo daqueles que são bons. Você pode dar glória a Deus, irmão? Eu estava discipulando, eu e a Cati estava discipulando um casal quando teve um problema de uma notícia de um pastor lá que supostamente matou a esposa. Meus irmãos, foi difícil para conseguir discipular, pelo menos naquele momento, porque foi uma situação bem complicada. Então veja que pessoas que usam, que são, se diz evangélico, que fazem as coisas erradas, elas trazem prejuízo para a obra de Deus. Por isso nós não podemos focar naquilo que é ruim, nós temos que focar naquilo que é bom. E nós precisamos trabalhar nós mesmos, nosso caráter, para que nós venhamos ser verdadeiros discípulos do Senhor. E Jesus vai nos treinar. Aí você diz, olha, pastor, eu tenho a dificuldade que eu não tenho paciência, né? Eu conversava com uma irmã esses dias atrás, eu não tenho paciência, me veio agora, lembrei agora desse assunto. Aí, o que a Bíblia diz? A tribulação produz a paciência. Deus vai enviar situações para treinar, para você trabalhar, para você melhorar aquilo que precisa ser melhorado em você. E por último, então nós já lemos ali a grande comissão. Jesus chamou os discípulos, treinou e os enviou para fazer outros discípulos. Glória a Deus. E aqui, né, nós entramos no conceito do discipulado. Eu gostaria que você lesse, que você primeiro visse aqui comigo o que não é discipulado. Lesse comigo na tela, para nós entendermos o que é o discipulado. E isso eu falo no vídeo, depois a gente vai ouvir alguns irmãos compartilhar aqui. O que não é discipulado? 1, 2, 3. Discipulado é mais do que um departamento, uma revista, um livro, um programa ou curso preparativos. Olha só, você viu que nós não estamos falando que isso está fora do discipulado, mas isso, o discipulado vai além. O departamento faz parte do discipulado. Por quê? Porque nós somos uma igreja que tem departamentos e para organizar o trabalho precisa, né? Por exemplo, quem que vai pegar as crianças que estão lá, estou dando o mesmo exemplo, pegar as crianças que estão lá no orfanato e conectar com os casais que estão doidos para adotar uma criança. Tem que ter alguém ali que faça esse meio de campo. E isso tem um nome, só que eu não estou lembrando do nome dessa, é uma organização do governo, não, uma secretaria, sei lá. Tem que ter essa conexão, então, entre quem vai ser adotado e quem quer adotar, e para isso tem um departamento. Então, o departamento ele serve o quê? Para encaminhar esse novo convertido, cuidar dos primeiros dias de vida espiritual e conectar com os discipuladores que vão dar o prosseguimento no crescimento espiritual deles. Está entendendo, irmão? Vou dar glória a Deus. Então você vai ser pai na fé, você vai ser mãe na fé, de pessoas que vão estar ao seu redor e sendo conduzidas aqui pelo departamento discipulado, encaminhado para que você venha cuidar. Então, o que é o discipulado? De uma forma bem ampla, tá? Eu gostaria que você lesse na tela esse conceito, no 3. 1, 2, 3. Discipulado. Ajuda intencionalmente. Então nós entendemos que o discipulado ele é um processo. E o processo ele tem um início e ele tem várias etapas e fases. E ele tem um fim parcial. Por quê? Porque depois começam outros processos. Na verdade, o nosso diploma de discípulo de Jesus, formado mesmo, nós vamos receber na glória quando ele disser:
servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Amém? Mas durante toda essa trajetória, nós vamos receber vários diplomas das etapas que nós estamos passando. Então, é um processo. Esse processo nós entendemos que começa antes da decisão para Jesus. Assim como uma criança, ela não é gerada quando nasce, ela é gerada quando é concebida. Amém? Quantos aqui são contra o aborto? Por que nós somos contra o aborto? Porque nós entendemos que aquela alma, aquela vida, ela é gerada na concepção. Então, quando é concebida, a criança, ela já está no processo de 9 meses até nascer. Aí talvez sou muito presunçoso, e às vezes eu me esqueço disso, que eu prego contra também, mas às vezes eu me esqueço. E aí está num culto lá, esses dias atrás preguei numa igreja lá, e veio umas 3 pessoas para frente aceitar Jesus. Daí eu coloquei assim 3 almas para Jesus. Daí depois eu caiu a ficha assim, não, na verdade, ganhei 3 almas para Jesus. Não, na verdade, eu só fui o obstetra, ajudei o parto a acontecer. O apelo é o parto, o Billy Graham disse que o apelo é o abraço de Deus para o pecador. Mas as pessoas que oraram para aquela pessoa se converter a Cristo, todos que convidaram, talvez anos e anos, tem uma mãe orando de madrugada para aquele filho, tem alguém cuidando. Então, não pode dizer que eu ganhei essa alma, não. Chegou o momento só da colheita, o fruto está maduro, mas o processo, lembra do ame seu vizinho, de semear, de arar a terra, semear, isso já aconteceu. Então, nós entendemos que o discipulado, ele começa já desde o primeiro contato que a pessoa tem com o Evangelho. Pastor José Bernardo, que é o diretor da AME Evangelizar, esteve aqui várias vezes, ele disse que enquanto nós evangelizamos, nós estamos discipulando, e enquanto nós discipulamos, nós estamos evangelizando, porque a pessoa vai tendo contato cada vez maior com o Evangelho. E esse processo ele passa pela decisão para Jesus, depois da decisão, o acompanhamento, ou seja, primeiro contato, primeira visita, depois a implantação do discipulado, a conexão do discipulador com aquele que vai ser discipulado, e o processo do discipulado do curso bíblico propriamente dito, aí batismo em águas, formatura do discipulado, vai ter a integração na igreja durante todo o processo, vai acontecendo paralelo, grupo Novo Viver, departamentos da igreja, trazer para os cultos, escola dominical, e até que a pessoa vai começando a caminhar com as próprias pernas, mas mesmo assim você não vai deixar ele sozinho, porque é uma amizade para sempre, você vai continuar ajudando essa pessoa no decorrer da sua vida cristã. Deu para entender? Amém? Em que o discipulador, conduzido pelo Espírito Santo, a direção do Espírito Santo é fundamental para o discipulado. Não é eu que convenço do pecado, da justiça e do juízo, nem você, é o Espírito Santo, amém? E esse discipulador, ele ajuda intencionalmente. Então, nós estamos fazendo esse workshop para quê? Para você entender que o que você vai fazer é de forma intencional. A pessoa talvez não vai receber isso de forma intencional, ela nem sabe o processo todo como é, mas você sabe onde você quer chegar, onde você quer levar ela para ser parecida com Jesus, o que ela precisa aprender de básico da fé. Então você, o discipulador, ele é o agente principal do processo. Por isso nós colocamos que o discipulador precisa ser conduzido pelo Espírito Santo, e ele vai ajudar intencionalmente, mas tem que ser uma ajuda saudável. Você não pode criar dependência. Vai haver uma dependência natural por um tempo, como a criança depende da mãe e do pai, mas depois você vai encaminhando essa pessoa para ter uma interdependência, não independência. Por quê? Porque na igreja, no reino de Deus, nós não somos independentes. Se você diz, não, eu tomo minhas decisões sozinho, você não é discípulo de Jesus, você precisa rever o teu conceito. Eu não importa o que o meu pastor fala. Não,
aí você não é um discípulo de Cristo, porque para ser discípulo, nós temos que ser interdependentes. O que é interdependência? O que a palavra de Deus diz? Mais de 28 expressões Paulo usa, uns aos outros: amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, servi-vos uns aos outros. Então esse uns aos outros é porque eu sozinho não consigo caminhar, eu dependo de outros, eu sempre vou depender, mas ao mesmo tempo eu vou depender, mas não ser um dependente daquele que vai sugar a energia do outro. Não, eu dependo do meu irmão, mas eu também ajudo ele. Então isso é interdependência. Por exemplo, criança nasce, ela é dependente. Aí, como dizia o meu avô, quando começa a usar calça de bolso, começa a ficar adolescente, aí quer ser independente. Aí já não quer obedecer o pai, a mãe e tal. Aí vai, chega lá, arruma uma menina, né, se apaixonou, casou. Aí ele vai voltar para um negócio chamado interdependência, senão o casamento não vai dar certo, né? Que é o quê? Ele é independente e a mulher também independente. Mas se eles viverem a vida independentes, vai separar, não vai dar certo. Então, é um acordo em que um se submete ao outro, por isso que é a submissão bíblica. Um se submete ao outro em cada papel, o homem com a liderança, a mulher como auxiliadora idônea, se submetem um ao outro, e nessa submissão mútua acontece que é a interdependência. E às vezes nossa carne, né, ela leva você a querer ser independente, porque o diabo ele sempre luta, porque ele foi o primeiro independente, ele quis já ser independente lá no céu e foi lançado de lá. Então nós não podemos ser independentes, nós temos que ser interdependentes. Aí tu faz um negócio e não falou com a esposa, meu irmão, você quebrou a interdependência, porque tem que combinar tudo. Tudo tem que ser tratado, combinado, acertado e acordado. Amém, meus irmãos? E no reino de Deus, nós também, o cristão maduro, e a maturidade do cristão, ela é medida à medida que ele é interdependente. Ou seja, eu tenho capacidade, eu poderia até decidir sozinho, mas eu tenho pontos cegos, que tem alguém que está acima de mim, que está numa plataforma que vê mais longe e pode me ajudar para eu não cair na falha e no erro. Pode dar um glória a Deus, irmão? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, essa ajuda intencional, você, discipulador, é o que está aqui em cima, você está vendo mais longe. O novo convertido está aqui embaixo, ele só viu até ali, até aqui no banco, mas você está vendo lá fora quem está vindo. Então, se tiver vindo um perigo lá de fora, você sabe, está lá longe, mas você sabe que está vindo e você pode alertar ele que está aqui e não está vendo nada. Deu para entender? Então, essa ajuda intencional, você vai ajudar intencionalmente uma ou mais pessoas a fazer 3 coisas. Vamos ler na tela? Até aqui. Esses 3 objetivos do discipulado: levar a pessoa a seguir Jesus. E aqui seguir Jesus é ser um discípulo dele. Só que no início do segmento, Pedro já era um discípulo de Jesus, mas não era um discípulo maduro. Ele passou pelo quê? Pelo processo do crescimento, para chegar à maturidade. Para depois, então, que ele levou a última lição, e já estava pronto, Jesus mandou todo mundo sair lá de Jerusalém, e ir para o monte na Galileia, que ele tinha avisado ele, 144 quilômetros longe, só para eles ir junto no caminho, conversando e criando essa interdependência, eles se acertando, para lá naquele monte, ele dar a grande comissão que nós lemos, e de fazer discípulo em todas as nações. Agora, eles estavam prontos para quê? Fazer outros discípulos. Então Jesus treinou-os para fazer outros discípulos. E como isso se processa, esse treinamento, você vai ver aqui na apostila, em alguns lugares, esse princípio eu anotei, que o discipulado de Jesus, ele acontece, ele se dá no caminho e na mesa, ou seja, é no dia a dia, é um relacionamento,
Então não tem como você fazer um discípulo se você não amar o discípulo. Você precisa pedir para Deus colocar amor no coração, mesmo que a pessoa seja ruim, difícil, mas você pede para Deus te colocar amor no coração, para você ter um bom relacionamento. O relacionamento, ele envolve o encontro do discipulado. Você vai ver depois na questão prática, que ele tem a sua liturgia, ele tem o seu jeito, não pode ser mudado, mas no dia a dia você vai acompanhando, no caminho. Lá em Deuteronômio 6, Deus mandou os pais instruir os filhos no caminho, na mesa, andando, levantando, todo dia. Então todo dia é dia de você ajudar o discípulo a crescer, e isso vai criando um relacionamento. Então veja que o discipulado é um processo, mas sem relacionamento ele perde a essência, ele perde o brilho, ele perde o coração. E esse relacionamento ele é comprometido, então tem um compromisso mútuo. Mas como você é maduro, você é mais comprometido. Por quê? Porque você sabe o que está fazendo. Você, vamos supor assim, você é o pai. O pai, ele tem um compromisso maior do que o filho. Só que o filho tem que ter um compromisso com o pai também, à medida da sua maturidade. Então, sempre o compromisso maior recai sobre você. Por isso, a pessoa pode até desistir, mas você não pode desistir dele, porque você é o maduro dessa história. Você é a pessoa que Deus chamou e escolheu para cuidar de alguém, porque Ele fez isso com você e fez de você um discípulo para fazer outros discípulos. Dá para dar um glória a Deus? A glória a Deus é para você louvar o Senhor e também acordar o irmão que está ao teu lado, tá? Glória a Deus. Relacionamento comprometido, saudável e cristocêntrico. Irmão, o que tem de gente doente da alma? E essas pessoas que têm alguns tipos de doenças da alma, eu não vou falar que está cheio de psicóloga me olhando aqui, né? E quando eu olho para elas eu tremo, né, para falar essas coisas aqui. Mas, irmãos, nós não podemos ser doentes da alma. Nós precisamos ser curados, sarados. E como isso acontece? Se eu tenho algo dentro de mim que não está resolvido, eu preciso ir para os pés de Jesus. E a maior raiz de todos os grandes problemas da alma se chama falta de perdão. Falta de perdão é algo que adoece, e muitas vezes ele vem acompanhado também da rejeição. Então a rejeição, ela nos deixa cada vez mais duros, e aquele que é rejeitado, ele tem facilidade de rejeitar, mas você tem que lutar contra a tua carne, e ir para os pés de Jesus, perdoar, pedir perdão, liberar perdão, porque à medida que você perdoar as pessoas, você é perdoado por Deus. Está lá no Pai Nosso, o pastor Sérgio explicou esses dias aqui para nós, e aí você vai mergulhando numa vida curada. Para quê? Para que você venha não levar mais problema para a pessoa, mas você vai ter que levar solução. Ah, pastor, eu gosto de discipular. Eu tinha uma irmã lá em Freiburg, ela discipulava até esses dias atrás, não lembro mais, mas eu fui lá dar um seminário esse tempo atrás, e daí a minha sogra estava falando, a irmã fulana, ela discipula até hoje. Só que o discipulado dela, daí a minha sogra explicou, ela está meio doente da alma, essa irmã bem depressiva, então o discipulado dela é ir na casa das pessoas, mas tipo, ter uma terapia para ela vai contar os problemas dela para o novo convertido, aí acabou tudo, irmão. Aí, em vez de ajudar, vai prejudicar, em vez de levar o pão, é veneno na panela. Então nós precisamos, irmãos, ser curados pela palavra de Deus, pela graça de Deus. Para quê? Para que quando você discipular, você leve solução para as pessoas, leve Jesus, leve vida, leve graça, não leve problemas. Aleluia. Os teus problemas, e aí é que está a maturidade do discipulador. Os teus problemas, irmão, você vai abrir o coração e compartilhar para aqueles que também estão enxergando mais do que você. É os teus pastores, os teus líderes que vão poder te ajudar. Não conte o teu problema para quem não pode te ajudar. Não coloque na rede social, irmão. Mas vai para os pés de Jesus
e procure pessoas mais maduras do que você, que podem de fato te ajudar, para que esse relacionamento ele seja saudável, para que não venha trazer prejuízos, né? E à medida que você vê que a pessoa criou uma dependência muito forte, você vai ajudando ela a ter autonomia, vai percebendo. Outra coisa, não criar codependência. O irmão Fábio aqui, eu convidei ele, a Luciana, eles são do Shalom, é o segundo líder do discipulado, nós estamos treinando servo de Deus aí, e ele sabe, tem uma pessoa lá na igreja que ficou 25 anos casada com um rapaz com dependência química, e criou codependência. E depois de uns anos que a gente começou a acompanhar essa irmã, a gente percebeu que quando o seu marido estava na pior, na droga, estava lá com outras mulheres, jogado, ela estava todo o culto na igreja, não perdia culto, não pedia circulação, cantava, buscava e estava ali. E quando o marido se convertia, vinha para a igreja, voltava para Jesus, ele vinha falar comigo: pastor, a minha casa está um inferno, a minha mulher só está me incomodando, está perturbando, incomodando, parece que ela quer que eu saia de casa. Aí não ia mais na igreja, não ia. Aí eu aconselhei e tal, no fim, infelizmente, não deu certo o relacionamento, porque eles não conseguiram resolver esse problema. Mas ela, como ele tinha traído muitas vezes ela decidiu: agora eu não quero mais, na última vez não quero mais. E ela cresceu um pouco, porque ela disse: eu não vou mais ser dependente. Ela entendeu que ela era codependente, porque a codependência é o quê? É você depender que alguém dependa de você. Não sei se em palavras simples é mais ou menos isso, né? Depender que alguém dependa de você, se sentir feliz porque está ajudando alguém. E não é a autossatisfação que nós temos que buscar, irmão, mas é a glória para o nome de Jesus. Então por isso tem que ser saudável, relacionamento comprometido, saudável e cristocêntrico. Ou seja, se não tivesse essa palavra, talvez não ia estar completo. Jesus é o centro do discipulado. Por quê? Porque a palavra de Deus é central no discipulado, e é ela que vai transformar as vidas para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Então, queridos, resumindo, né, eu e o pastor Eliseu tivemos lá com Billy Hanks esse ano. O Billy Hanks, ele tem uma frase que me impactou muito, que é o resumo daquilo que eu falei. No 3, 1, 2, 3. Olha que simples, uma amizade. Tudo que eu falei de relacionamento saudável, uma amizade boa, que tem Jesus como centro. Porque se não tiver Jesus, é só uma amizade, mas não tem sentido, não é discipulado. E se só ensinar a Bíblia, mas não tiver relacionamento, aquele amor, a afetividade, fica muito frio, fica muito distante. Por isso que nós priorizamos o discipulado nos lares, em primeiro lugar, no templo também, mas com grupos que não são tão grandes, para que os irmãos possam ter comunhão, porque é isso que vai dar a liga para o discipulado, amém? Então olha só, eu coloquei aqui, né, o público-alvo, acho que eu vou, senão não vai dar tempo. Isso aqui é um tripé, o pessoal do som da mídia está usando aí, som não, tá ali, isso é um tripé. O tripé do discipulado, baseado na Bíblia, e naquilo que nós entendemos aqui, vimos já sobre discipulado, ele tem três, né, como você já sabe, o tripé tem 3 pés. Se um pé não estiver funcionando, ele vai cair. Então, os 3 pés que vão dar segurança para o tripé. E o discipulado, ele tem esses 3 pontos-chave, esses 3 elementos essenciais. Número 1, número 2, número 3. Esse é o tripé do discipulado. Número 1, é o relacionamento, eu já falei, não vou aqui chover no molhado. Número 2, por que eu coloquei no meio, intencionalmente? Porque a palavra de Deus é o centro do discipulado. Tiver relacionamento, multiplicação, não tiver ensinar a obedecer, pode ser qualquer coisa, até um namoro, né, que vai, multiplica outra pessoa, né? Não, relacionamento e ensino da palavra. Mas esse ensino
é o ensinar a obedecer aquilo que Jesus mandou. Então, alguns irmãos já me falaram, alguns professores, e parece até, soa um pouco ruim para aqueles irmãos que são teólogos e que não estão tanto assim com o pé na lama, vamos dizer assim, estão mais na torre de marfim. Soa um pouco ruim essa frase que eu vou dizer, mas nós que estamos no dia a dia, isso faz toda a diferença. Jesus não nos mandou ensinar teologia, embora nós podemos ensinar teologia. Jesus nos mandou ensinar a obedecer todas as coisas que Ele mandou. Jesus não ensinou você, não mandou nos ensinar Bíblia, só ensinar a Bíblia. Ele mandou nós ensinarmos a obedecer a Bíblia, porque era isso que os fariseus faziam na época. Ele disse: olha, aquele que ouve as minhas palavras e pratica, ele construiu sobre a rocha. E aquele que não ouve as minhas palavras, construiu sobre o quê? Areia. Não, está errado, irmão. Eu estou citando o texto aqui, uma heresia. Aquele que ouve também, não é o que não ouve, o que ouve e não pratica, construiu sobre a areia. Ou seja, todos ouviram a palavra, mas aquele que ouve, estuda a palavra e pratica, a sua vida está firmada na rocha. Aquele que ouve, tem bastante conhecimento, ou pouco, seja, mas não pratica, quando vier as mesmas intempéries, porque as intempéries vão vir, é garantido para quem está firmado na rocha ou na areia, ele não vai permanecer. Então, por isso, queridos, nós precisamos praticar. Talvez você não vai conhecer nessa etapa da tua vida tantas coisas, mas se você praticar aquilo que você já conhece da palavra, irmão, você já é um crente abalizado, um crente abençoado, um crente que vai morar no céu. É isso que nós queremos. Agora, se você puder estudar, crescer e se especializar e ser um estudioso das Escrituras, seja, Deus é contigo, mas nunca perca o foco de praticar. E aí tem um princípio: palavra que não se pratica não é discipulado. Primeiro princípio ali do relacionamento: ensino sem relacionamento não é discipulado, palavra que não se pratica não é discipulado. E o ponto 3 multiplicação. Está lá em 2 Timóteo 2:2. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Então isso é o princípio da multiplicação. Aqui você vê 4 gerações. Paulo ensinou Timóteo e treinou ele para ensinar homens fiéis, que deveriam ser ensinados e treinados para ensinar a outros. Mas se você olhar de forma mais ampla, você vê 6 gerações. Jesus, que ensinou Barnabé, que era um dos 70, segundo a tradição, era o que estava sempre junto, aprendendo, foi chamado de filho da consolação pelos discípulos. Quando o Saulo se converteu, ele teve o primeiro discipulador dele foi Ananias, que foi um discipulador assim meio a contragosto, mas ele se obrigou a adotar aquele novo convertido, e daí Deus fez uma obra na vida dele. Aquele novo, como todo novo convertido, ele começa a andar já em alta velocidade. E é assim, se você se anima, se empolga com o evangelho, você vai querer andar, mas ainda não tem a maturidade de suportar os tombos. Eu lembro-me quando eu era jovem, e o pastor Eliseu era adolescente, o Lucas era criança, era menininho. Eu ia na casa do pastor Sérgio, por sinal incomodava muito ele, ia lá sempre nas horas estratégicas, a hora do almoço, assim, né? E aí o Lucas estava aprendendo a caminhar. Hoje ele é um médico, é doutor. Não sei se vai ficar bravo depois que me deu contar essas proezas, né? Mas ele estava começando a caminhar, e ele vinha correndo no corredor do apartamento, só que chegava uma altura e faltava freio, e ele pá, na cabeça na parede. De vez em quando, né, pastor? Ele andava com uns galinhos assim na cabeça, porque não tinha freio, ainda não estava bem regulado o freio. E a criança, ela aprende a caminhar
E o que leva você a caminhar é justamente a perda de equilíbrio, né? Se você ficar equilibrado, só mudar um passo para frente não é caminhar. Agora, para caminhar, você precisa perder o equilíbrio. Você sai do centro de gravidade. Mas nós que estamos acostumados a caminhar nem percebemos. Mas a criança, ela ainda não tem esse equilíbrio. Então, ela quer andar. O novo convertido quer fazer, ele quer ajudar, ele está em todas. Ele vem para o novo viver, parece que agora ele vai mudar o mundo todo. E se ele não vigiar e tiver um murmurador do lado, ele vai dizer, não, só eu sou crente, só eu oro de madrugada, os outros estão tudo errado. Porque ele está correndo e ele vê aquele irmãozinho no tranquinho dele. É que ele não tem ainda maturidade, não tem equilíbrio. Ele precisa pegar o equilíbrio para caminhar e não se machucar. Amém, meus irmãos? Então, esse efeito, né, do equilíbrio aconteceu com Paulo. Paulo era desequilibrado, ele chegava, pregava e detonava, e brigava, e os irmãos tiveram que jogar ele lá de Damasco, de um cesto, para ele não ser morto. Depois chegou em Jerusalém, ninguém queria papo com ele, porque ele estava causando alvoroço. Mas Barnabé, mas Barnabé muda toda a história da Bíblia. É uma palavrinha-chave. Mas Barnabé se aproximou dele, ouviu, abraçou, cuidou, e fez o que nós, discipuladores, vamos fazer, que é integração. Ele pegou o Saulo, que era aquele camarada terrível, inimigo da igreja e tudo mais, e levou lá no esconderijo onde estavam os apóstolos, porque naquela época tinha perseguição. Não pense que os apóstolos estavam assim aparecendo, eles estavam lá escondidos, em algum lugar que só eles sabiam. Mas imagine Barnabé, ele chegou lá para levar um perseguidor. Se ele não fosse um homem da confiança dos apóstolos, eles nem teriam aberto a porta lá. Chegou lá, bateu a senha. É quem? Barnabé. Então tá, vamos abrir. Esse Saulo. Aí ele contou, vamos ouvir ele. Contou o testemunho dele. E aí, irmãos, ele conectou a igreja, aquele que se tornou o maior apóstolo, o maior teólogo, o maior missionário depois de Cristo. Você pode dar um glória a Deus? E discipulou ele. Então, se nós olharmos, Jesus discipulou Barnabé, Paulo, Timóteo. Timóteo, agora você tem que continuar. Homens fiéis e idôneos para que eles discipulem a outros. Então, esses 3 princípios fazem parte do discipulado, é o tripé. Vamos ler de novo? 1, 2, 3. 3 princípios. Pastor, mas eu pensei que era só ensinar. Se você só ensinar e dar uma aula, você vai causar pouca mudança, ou vai acontecer pouca mudança, porque só a aula, ela é uma parte do tripé, ele não está... Daí eu estou discipulando o relacionamento e estou ensinando a obedecer, ótimo, você vai caminhar, mas daqui 2 anos, aquele irmão talvez vai ser o que nós chamamos de membro de banco, está ali pregadinho ali e tal, é uma bênção, mas ele não está frutificando, produzindo para o reino de Deus. Então o que precisa? É o terceiro elemento, que é a multiplicação. Eu vou treinar ele para ele discipular outras pessoas, porque aí ele vai não ser um crente de banco, ele vai ser um crente ativo para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Então vamos lá para essas 3 perguntas aqui do vídeo. Então, discipulado bíblico e prático. Essa palestra é basicamente esses pontos que eu falei aqui para os irmãos, de uma forma talvez mais detalhada, e eu quero que você responda, uma pessoa responda a primeira pergunta. Segundo o pastor Juari, quais são os pilares fundamentais do discipulado? Quem gostaria de compartilhar o que você anotou na tarefa prévia? Pode ser, irmãos, Ana Cristina. A pergunta é, segundo o pastor Juari, quais os pilares fundamentais do discipulado? O que eu entendi foi que é um processo, é um relacionamento que inclui acolhimento, integração, consolidação da fé,
deve ser intencional e para um efeito multiplicador. Glória a Deus, parabéns, irmã. Obrigado por compartilhar conosco. Exatamente isso. E que bom que a irmã pôde assim capturar isso, que é o processo em si. 2. Quem pode responder a 2 pode ser um irmão. O que mais te chamou a atenção no conceito do discipulado que foi apresentado na palestra? Que é o mesmo que eu apresentei aqui agora. O que mais te chamou a atenção, que foi assim um insight, a irmã Karina aqui, ó, um insight, te chamou, talvez você não tinha pensado, mas veio aquele insight. Paz do Senhor, irmã Karina. Discipulado é um processo, discipulado não é só um curso pré-batismo, não é um departamento, não é um ministério, não é só uma revista, vai muito além. É a missão de fazer discípulos, é o cumprimento da ordem de Jesus, o ID. Continuar caminhando com o discípulo mesmo após finalizar as lições. Glória a Deus, obrigado, é isso mesmo, irmã Karina, Deus abençoe. E agora a terceira pergunta: de que forma o relacionamento discipulador pode transformar a vida dos discipuladores e dos discípulos? A paz do Senhor, meu nome é Flaviana Nunes, também sou psicóloga, e aqui vou estar respondendo de que forma o relacionamento discipulador pode transformar a vida dos discipuladores e dos discípulos. Ao meu ver, eu entendi assim: o discipulado investe no ensino, treinamento, tempo, esforço, trabalho para que saia do outro lado um discípulo. O discipulador é conduzido pelo Espírito Santo e precisa ser uma pessoa espiritual, ser guiado pelo Espírito Santo, ser um ganhador de almas. O discipulador vai ensinar o novo convertido a orar, a ler e a estudar a Bíblia, a ser frequente nos cultos, a ser dizimista, vai ajudá-lo a crescer na graça e no conhecimento de Cristo. O relacionamento discipulador deve ser comprometido, saudável, e Cristo deve ser o centro de sua vida. Deve haver relacionamento e compromisso mútuo do discipulado, e seu discípulo deve haver um relacionamento saudável, sem segundas intenções e sem codependência, e um relacionamento cristocêntrico. Cristo opera por meio do discipulado. O discipulado só está completo quando o discípulo se torna um discipulador. Amém, muito bem respondido. Obrigado, irmã Flaviana, Deus abençoe. E realmente esse relacionamento é que transforma, que através do Espírito Santo, de Cristo sendo o centro de tudo. Meus amados irmãos, nós vamos ver agora uma esquete aqui, uma apresentação do encontro de discipulado, a prática do discipulado nos lares. Vocês vão ver agora aqui a prática.